Oi gente, tudo bem com vocês? Eu gostei tanto desse ângulo, se eu soubesse teria gravado mais vídeos nesse ângulo aqui, mas só descobri agora, muito tarde. Mas hoje eu queria falar sobre o meu fluxo com as famílias pro au pair durante essa pandemia agora. E eu queria compartilhar isso porque eu ia ser au pair pela segunda vez. Muitas meninas ultimamente têm considerado essa possibilidade de voltar para os Estados Unidos como au pair ou para a Europa. Então eu queria compartilhar com vocês como é que foi para mim essa experiência. Eu já tinha publicado um vídeo, provavelmente semana anterior a essa que eu estou publicando esse vídeo daqui, sobre o porquê que eu tinha pensado em ser au pair de novo e tudo mais. Então se você perder esse vídeo, volta lá, eu vou deixar provavelmente em algum lugar o link desse vídeo. E hoje eu vou falar sobre as famílias que entraram no meu perfil. Então se você está interessado nesse assunto, fica aqui e vamos nessa. Bom, quando a gente decide que vai ser au pair, independentemente de ser pela primeira vez ou pela segunda vez, uma coisa que a gente se preocupa muito é a questão de fluxo de famílias, porque a gente quer saber se vão vir mais famílias ruins ou mais famílias boas, pra gente poder ter essa opção de escolher. A gente sabe que não é tipo exatamente escolher, eu quero essa, tem que ser uma coisa de a via de mão dupla, né? Tanto a família querer a gente, como também a gente querer a família. Então, essa questão do fluxo, principalmente por causa da pandemia, por exemplo, quando eu tinha decidido que eu ia ser au pair de novo, que eu tinha me inscrito no programa, eu estava bem preocupada com isso, porque até mesmo as meninas que estavam tentando ser au pair pela segunda vez, não tava tendo, tipo assim, uma chuva de famílias entrando no perfil delas. Ainda mais porque nessa época que eu entrei, foi assim, quando tava tendo umas 4.000 mortes aqui no Brasil, da pandemia. E também porque as fronteiras estavam fechando. Então, assim, a maioria das famílias que estavam procurando por au pair, estavam procurando au pair in country, ou seja, dentro dos Estados Unidos. Porque as que estavam fora dos Estados Unidos não podia embarcar, ou assim, era muito difícil coisar o visto, porque o consulado estava fechado, enfim, estava um caos. Então, poucas famílias realmente estavam procurando as au pairs, independentemente de serem de primeira viagem ou de segunda viagem, e isso estava me preocupando, mas é aquela coisa, eu tenho que tentar, né? E assim, sendo bem sincera, eu fiquei online, foram uns 4 meses, eu diria, não foi mais do que isso não, foram uns 4 meses, e eu tive um total de 12 famílias. Eu não acho isso ruim para o período de pandemia, de jeito maneira. E tiveram famílias que eu realmente gostei, sabe? Que se eu não tivesse o meu plano do Canadá stand-by, eu teria fechado na hora o match com essas famílias. E eu queria falar um pouco como eram essas famílias, como é que era a conversa e tudo mais. Bom, eu tenho tudo anotado aqui no meu computador, que eu tenho uma planilha só disso, dizendo assim, a data que entraram as famílias, quantas crianças e o local. Então assim, a primeira família, eu fiquei online dia 28 de abril de 2021. A primeira família entrou dia 2 de maio. Assim, meio que demorou, mas não demorou tanto assim, né? Não demorou 10 dias, um mês. E a primeira família era de Seattle, assim, centro mesmo da cidade. Uma criança só, gente. Ai, eu fiquei, meu Deus do céu, né? Isso não acontece todos os dias, sabe? Que a maioria das famílias, a gente sabe, tem muitas crianças, moram no subúrbio das cidades grandes, assim, tipo, moram 40 minutos de distância. Por exemplo, eu morei 40 minutos de distância de Boston. Então, assim, ver uma família no centro de uma cidade e que, assim, eu tenho esse perfil de pessoa de cidade grande, era perfeito. A menina muito fofa, era uma criança, uma menina, e era muito fofa, só que não deu certo, porque eu estava já pensando em aplicar para o meu visto canadense. E aí, para não segurar, eu falei que tinha questão das fronteiras, estavam fechadas ainda, que eu não estava conseguindo tirar o visto e tal. Ela falou, então vamos, assim, salvar o contato uma da outra, e qualquer coisa assim mudar por aí você me avisa. Tá bom. A segunda família foi dia 12 de maio, era uma família com 2 crianças, de São José, Califórnia. Eu não lembro muito dessa não, mas enfim, tiveram muitas famílias também da Califórnia, pra mim, muitas mesmo. Vou contar aqui quantas tiveram. A terceira foi também da Califórnia, Elk Grove.
É uma família de 3 crianças. Teve outra, eu acho que é essa da Pensilvânia. A quarta host family era com 4 crianças. Vocês perceberam que começou a aumentar? Tipo, a primeira host family que entrou era uma criança. A segunda host family que entrou tinham 2 crianças. A terceira tinha 3 crianças. E a quarta host family tinha 4 crianças. E essas 4 crianças, eu lembro, assim, dessa cidade, Glen Mills, Pensilvânia. Muito fofas essas crianças, pelas fotos, né? Tipo, as host families, geralmente as famílias me mandavam um e-mail com as fotos das crianças, além do que já estava no application, falando, a gente adoraria fazer um Skype com você, conhecer você melhor, você parece ser uma pessoa, sabe, babando o ovo da pessoa. Mas, cara, 4 crianças, independentemente, eu nunca pegaria. E eram 4 crianças pequenas, assim, a mais velha eu acho que era 5 anos, sabe? Mas eram muito fofas, sabe aquela carinha de demôniozinha? Meu Deus! Aí, a quinta host family também na Califórnia, tá vendo até agora, de 5 host families, 3 eram da Califórnia. E essa tinha 3 kids. Aí teve a sexta, que eram 2 crianças de Viena, Virgínia. A sétima família essa sétima, pronto, também era maravilhosa. Na Flórida, eu não sei falar o nome dessa cidade, Kissimmee, não sei. Era uma kid na Flórida, assim, Flórida eu acho um estado conservador. Não seria um estado que eu moraria, mas pelo clima eu poderia pensar, sabe? E por ser mais fácil assim de voar, eu consideraria, entende? Tipo, não seria um lugar que eu, assim, descarto completamente, como se fosse, sei lá, Minnesota. Não iria nem a pau pra lá. A Flórida, eu penso, sabe? E assim, era uma host family da Flórida, pais jovens, que geralmente são mais mente aberta, né? Uma criança e era daquele MI, que eu não sei se hoje ainda tem, mas é o de exceção, o visto de exceção. Ou seja, eu conseguiria tirar o meu visto aqui mesmo com o consulado fechado. Seria perfeito para quem realmente estava considerando o au pair como plano A. No meu caso era o plano B. Então, uma pena, era uma menininha muito fofa, sabe, criança. Mas enfim, a oitava família, eu cheguei até a fazer Skype com eles. É uma família de Santa Mônica, Califórnia. Santa Mônica é lindo, é incrível, gente. E era uma criança só. A Rosama era um doce de pessoa. Ela tinha mandado um e-mail primeiro. Aí eu dei uma de doida, não respondi. Pensando assim, se eu não responder, ela vai seguir, né? Tem várias outras meninas. Ela me mandou outro e-mail, assim, falando, poxa, eu gostou tanto de você, a gente queria tanto fazer um Skype. Aí, cara, não dá pra rejeitar, assim, desprezar a pessoa, ignorar, assim, né? Aí eu falei, desculpa, eu não tinha visto a mensagem. Aí a gente foi, marcou um Skype. E, cara, eu tinha adorado eles. Só que eles não tinham carro. Tipo, como eles moram numa cidade assim, Santa Mônica, é uma cidade que assim, dá pra circular, mas eu acho que o transporte público não é muito bom. Então seria sem carro, seria o único problema. E aí eu falei pra elas, tipo, a única coisa que eu faço questão é ter carro. E realmente seria isso se eu fosse au pair, porque a minha primeira host family, eu tinha que dividir o carro e era um inferno. Eu odiava. Então eu não queria repetir a mesma história de ou não ter carro ou ter que dividir carro. Não, eu queria ter um carro só pra mim. Então acabou não dando certo, mas eu achei eles super gente boa. Eu conversei muito com eles. E aí a nona host family tinham 2 crianças. Uma já tinha nascido, a outra estava para nascer. Era de Dallas, Texas. Eu já fui pro Texas, já fui para Austin, que é tipo é a capital do estado e é a cidade mais assim universitária, mais liberal, que a gente sabe, assim, Texas é um estado de fato conservador. E mesmo assim lá eu senti, sabe, um negócio assim, esse negócio de arma. Eu não gostei muito não, então acho que eu não me senti segura em Dallas, eu acho.
A 10ª família tinha 4 crianças, era da Virgínia. A 11ª família era de Seattle, uma criança também. Ai, eu fiquei também, ai meu Deus do céu. Isso foi dia 31 de agosto, ou seja, já tava tipo estourando o meu prazo de espera pro visto. E que na verdade já tinha saído meu visto, mas eu não tinha cancelado ainda meu application porque eu tinha recebido a aprovação por e-mail e eu não tinha ainda estampado o visto no meu passaporte. Aí sabe aquela coisa assim, eu só acredito que meu visto foi aprovado quando eu vi meu visto no passaporte, pronto, foi isso. Então eu tava esperando provavelmente meu visto ser estampado no meu passaporte, então por isso que eu não tinha fechado ainda meu application. As famílias continuaram entrando e me atentando, né, que quando aparecia uma família dessa, sei lá, de cidade que eu moraria, uma criança só, eu ficava, meu Deus do céu, é o diabo me atentando, porque eu iria, né? E por último, a 12ª host family eram 3 crianças e também era em Washington, mas em uma cidade chamada Sammamish, não sei falar, tem uns nomes de cidade estranha aqui, né? Então, assim, o fluxo que eu tive de host family, não achei que as famílias eram ruins quando eu olhei assim, não teve nenhuma que eu olhei, nossa, perigo total, não. Muitos pais eram jovens, inclusive, eu achei interessante isso. E que nem eu mostrei pra vocês, tiveram muitas famílias da Califórnia, deixa eu contar, de 12, tiveram 1, 2, 3, 4... 4 host families eram da Califórnia, de 12. O resto era espalhado. Teve também muito de Washington, né? Tiveram umas 3 de Washington. Então, eram de lugares que eu realmente tinha interesse de morar. Então, isso parecia que estava me atentando, sabe? Tipo, cancela o Canadá, esquece o Canadá, vai pro au pair. Mas eu fui forte, aguentei. Muitas famílias também, uma criança, deixa eu ver quantas famílias tinham uma criança só. 1, 2, 3, 4. 4 host families das 12 tinham uma criança, deixa eu ver com 2 crianças. 1, 2, 3, 4. 4 também, 4 crianças. Eram com 4 host families, tinham 2 crianças. Então, assim, não foi a maioria com 3, 4 crianças, aquela coisa toda. Não, tiveram muitas famílias que eram em locais bons e também que eram poucas crianças para cuidar, que é o que a maioria das au pairs procuram, né? Porque dá menos trabalho. Então é isso. Eu tive uma experiência muito boa com relação ao fluxo. Eu tava preocupada também porque a maioria das pessoas falam muito bem da Cultural Care, do fluxo da Cultural Care. Eu tava pela Au Pair in America e, cara, eu não tenho do que reclamar da Au Pair in America, não. Tava, assim, o tratamento, o suporte deles, muito bom. O próximo vídeo, inclusive, eu vou falar da diferença entre o processo da Au Pair in America e da Au Pair Care. Não, da Au Pair in America e da Cultural Care, porque o meu primeiro au pair foi pela Cultural Care e agora ia ser pelo Au Pair in America, então só vou contar até a parte do application para vocês que estão decidindo qual agência vai fazer o processo, blá blá blá. Então, eu gostei muito do suporte das 2 agências, na verdade, até esse processo agora, porque eu não embarquei, então não sei como é o Au Pair in America quando a menina já está nos Estados Unidos, mas acredito que não seja ruim o suporte, já ouvi falar muita coisa boa deles. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Estou falando como foi meu fluxo, as host families, e vejo vocês no próximo vídeo, que tá gravado em outro momento, em outro tempo. E vai ser assim, vai ser louco temporariamente, mas depois vai ser só vídeo assim, eu no Canadá e gravando de lá. E é isso, um beijo. Tchau!